Olá, este é mais um SMO Educa e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. E hoje estamos aqui com o Diego Pérez e Marília. Vamos falar sobre como analisamos e selecionamos startups. Boa tarde aí a todos. Oi, gente. Rodrigo. Legal. O que temos aí, Marília, na nossa pauta para hoje, além disso? Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre nossa visão e como nós analisamos as startups que vão, ou pelo menos se inscrevem para captar com a gente. Então, como a gente faz essa análise e observação, enfim, de como a gente seleciona para captar com a gente. Nosso sócio, Diego Pérez, ele é quem realmente é responsável por capturar essas empresas no mercado, trazer para cá e convencê-las a captar. E aí toda a parte de análise aí passa por ele, né? Diegão, imagina um empreendedor, como é que ele começa ali, como é que funciona captar aqui com a SMU, o que nós analisamos? Bom, obrigado aí por todos, mais um episódio que a gente está gravando aqui. Como o Rodrigo falou, o meu dia a dia é buscar essas empresas, né? Então, sempre o primeiro passo é aonde encontrá-las ou como fazer para que elas sejam encontradas, né? Então, o empreendedor ele sempre tem que estar muito atento em ser visto, ser lembrado. Isso é muito importante. Por que eu digo isso? Porque no nosso processo, a gente prioriza as empresas que nós vamos atrás. Porque elas chamaram a atenção de alguma forma positiva ou porque elas estão conectadas com algum parceiro estratégico ou potencial parceiro estratégico da SMU e, por consequência, elas vão atingir um sucesso mais provável numa captação dentro da nossa plataforma. Mas a gente também recebe empresas que se inscrevem no nosso processo seletivo e a gente também recebe empresas que são por meio de indicação. Alguns colaboradores da SMU indicam, falam, olha, Diego, fui no supermercado, achei esse produto, olha que bacana. Então, olha, baixei esse aplicativo, resolveu a minha vida. Será que eles não têm potencial para captar na SMU? A gente estuda, né? Ou algum parceiro, a gente está aqui na nossa sede, que fica no Inova Bra, o Inova Bra costuma indicar empresas. A gente tem a Bossa Nova Investimentos, que co-investe com a gente também. Outros fundos, como a Super Jobs Ventures, ou como a Grão Seed, outros parceiros, como a Cotidiano Aceleradora, também são entidades que apresentam empresas para que elas possam captar investimento com a gente. É a busca ativa e as indicações, né, acabam sendo realmente mais interessante. Mas é claro, nós temos também startups que vieram ali, se inscreveu e a gente adorou. E nós também temos indicações de outras startups. O próprio empreendedor que empreendeu e falou, eu tenho um amigo, conheço um outro empreendedor e indicou, né? Acho que aconteceu isso recentemente com a Flapper, né? A Flapper veio pelo site, né? Captou com a gente e aí ele indicou um outro empreendedor que também tá um sucesso, que é a Imoving, né? A Flapper foi um sucesso da nossa captação, uma das queridinhas do nosso portfólio. Eles conseguiram captar 2,5 milhões de reais em 7 dias, né? Então, assim, foi uma velocidade incrível para uma captação de investimentos via crowdfunding e vieram numa inscrição pelo nosso site, né? Mas também não foi uma inscrição ocasional, porque a gente já conhecia o pessoal da Flapper, né? Eu já conversei com o Paul, que é o cofundador, quando ele estava começando, e quando ele estava começando a gente estava começando. Verdade, né? Essa história que você contou eu nem sabia, fui saber depois. Exatamente, na época eles nos procurou e ainda era incompatível para os dois lados, assim, sabe? A empresa dele estava muito no começo, a gente também não tinha uma base tão grandiosa assim de investidores. E acabou que um conheceu o outro e a gente voltou a se encontrar no futuro. Mas esse encontro futuro aconteceu porque ele se inscreveu no site e no comentário de inscrição tem um campo aberto que a gente coloca lá, né? Como ficou sabendo da SMU. E no campo aberto você pode escrever algumas coisas, né? Então lá ele escreveu, eu conheci o Diego no dia tal. Então isso fez com que o nosso filtro, né? As pessoas que estão de olho no filtro percebesse e falasse, não, essa empresa aqui, se o Diego conhece, provavelmente ela tem mais chances de ser aprovada, né? Ou então já passou pelo crivo do Diego, vou dar prioridade. Diego, eu acho que seria bem legal trazer agora para as pessoas entenderem bem quais são as etapas. Então, o que você acha de realmente pontuar as etapas antes de explicar elas perfeitamente? Perfeito. A primeira etapa é cruzar os olhos, né? A gente precisa cruzar o olho da SMU com o olho da startup, é onde a gente se encontra pela primeira vez.
Se você, empreendedor, entrou no nosso portal e se cadastrou, a primeira vez que a gente vai cruzar os olhos será no resultado do formulário, né? Por que eu digo o resultado? O nosso formulário ele tem uma automação, né? Dependendo da resposta que você colocar no formulário, você pode ser aprovado ou recusado. O recusado são critérios objetivos, ou seja, critérios que a resposta é sim ou não. Se for sim, está aprovado, se for não, está recusado. E critérios subjetivos que aí passa por uma validação humana posteriormente. Tá? Então é sempre muito interessante, eu diria até importante para o empreendedor, que ele navegue pelo nosso portal, que ele verifique os requisitos que estão ali presentes, né? Porque a gente tem a nossa tese de investimento. A nossa tese de investimento ela lista quais são esses requisitos, e se você não estiver em acordo com aqueles requisitos, o formulário vai acabar te recusando. Então sempre fique atento a isso. Essa é a primeira etapa. Tá? A segunda etapa, depois de aprovado no formulário, a gente faz uma validação humana. Porque por mais que o formulário tenha uma automação, tenha uma inteligência artificial, usando o termo da moda, né? Muitas vezes a empresa passou por todos os requisitos, mas ela não é adequada para captar via crowdfunding. Tá? Então, nesse sentido, a gente faz uma validação humana só para visualizar esse item. Uma vez aprovado também na validação humana, aí a gente segue para o agendamento do pitch. O pitch o que é? É basicamente uma apresentação. A startup faz a apresentação, ela fala sobre o modelo de negócio, ela fala sobre a oportunidade, ela fala sobre o tamanho do mercado, ela também se apresenta como fundadores, quem são os fundadores, o que eles fizeram, qual que é a história deles, onde eles estudaram. Todos esses pontos que eu estou falando aqui são os pontos que a gente valida nesse item, tá? E aí, uma vez que nesse pitch a gente conseguiu coletar todas essas informações, a gente encaminha para o nosso comitê, para aprovação, para pelo menos seguir em frente no processo, ou encaminhar uma recusa. Essa recusa pode ser feita logo depois do pitch, caso na entrevista, na conversa, o entrevistador, que na maioria dos casos sou eu, mas tem pessoas da nossa equipe que também fazem, eles identificam algum item que ficou em desacordo com a nossa tese, ou que a gente não acredite, ou que não seja compatível com o jeito que a gente trabalha, a gente pode recusar antes de levar para o comitê também. Queria adicionar que naquela fase lá atrás do formulário, ele também acaba selecionando, utilizando como regra de seleção, a regra da CVM 588, né? Que é a regulação que nós utilizamos para captar. Né? Nosso órgão regulador, a Comissão de Valores Mobiliários, tem uma instrução, CVM 588, que é o nosso, eu brinco que é o nosso livro de regras. E lá também existem algumas restrições, né? Então, por exemplo, a gente analisa o faturamento da empresa. Então, empresas que hoje, né, estamos falando no começo de 2021, faturaram mais do que 10 milhões de reais até dezembro, né, no ano fiscal do ano passado, de 2020, se faturaram mais do que isso, elas não podem utilizar o crowdfunding como uma forma de captação. Isso deve mudar, né, estamos esperando aí uma alteração na regulação. Mas é um filtro que, assim, independente da nossa tese, independente de a gente adorar a empresa, a CVM não deixaria. Né? Existe também o valor que a empresa quer captar. Olha, eu quero captar 10 milhões de reais nessa rodada. A gente pode ir até 5 hoje, janeiro de 2021. Pode ser que a gente consiga ir para mais no meio do ano. Alguns filtros vão excluir efetivamente, né? Mas outros, por exemplo, esse do valor captado, do volume, às vezes a pessoa não sabe. Então, fala, olha, eu quero 10 milhões para captar. Fala, olha, não, veja bem, você passou aqui no filtro imaginando que todo o resto está ok. A gente vai explicar para ela que não, você pode até 5. Quer fazer 5, né? Ou quer fazer 2,5, enfim. A gente adequa algumas coisas. Então, tem algumas coisas que excluem efetivamente. Então, tipo societário, quais que não podem? Você não pode o empreendedor individual, né? O MEI não pode captar via crowdfunding, que é o microempreendedor individual. A EIRELI não pode captar via crowdfunding também, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, né? E também outros tipos societários que não são muito convenientes ou usuais, né? Então, provavelmente não vão estar registrados não serão objeto de registro desses empreendedores, mas em resumo, só pode SA ilimitada. Ponto. Via de regra. Para ficar mais fácil. Se você não é uma SA, ou seja, uma sociedade anônima, ou se você não é uma limitada, ou seja, uma sociedade de responsabilidade limitada, você não pode captar via crowdfunding. Aproveitando sua fala, Rodrigo, que você falou da CVM, eu queria fazer um parênteses para contar para o pessoal que está ouvindo esse episódio, caso alguém tenha perdido o segundo episódio, que lá a gente conta como a SMU
ajudou a criar a 588, né? Que eu achei uma história, eu particularmente não sabia de todos os detalhes e eu achei uma história muito interessante. Legal, não, é importante mesmo. Bem, escutem esse capítulo. Sim. Acho que agora você parou na segunda etapa, Diego, de como são as fases iniciais, né? Depois da segunda etapa, a apresentação do pitch, a gente realmente entra nos comitês que a empresa toda acaba participando dessa análise da startup, que é a parte que eu começo a participar e particularmente acho incrível. Então, se você quiser contar rapidinho aí pra gente como funcionam esses comitês, enfim, acho legal. Perfeito. Bom, a gente tem um comitê que acontece a cada 15 dias, né? Mas ele é dividido em 2 momentos, tá? O primeiro momento, a gente analisa as empresas que estão acessando a plataforma pela primeira vez, né? Ou que acabaram de passar pelo processo de pitch, ou seja, tudo isso que eu narrei aqui antes, elas foram aprovadas, superadas e são levadas para esse comitê, essa primeira parte. Então a gente faz uma apresentação minimamente detalhada, mas não tão aprofundada. Por quê? Primeiro que o volume é alto, né? Em alguns comitês a gente já teve 10, 12 empresas a serem discutidas, né? A gente abre um intervalo de geralmente 2 horas, 2 horas e meia, onde a SMU inteira tem a possibilidade de participar, geralmente a empresa inteira, tirando alguns colaboradores da área de tecnologia, né, de desenvolvimento, que às vezes precisam ficar muito focados no trabalho. Eles têm a oportunidade eles participam também. Sim. Eles participam também. É um momento de aprendizado muito legal para toda a equipe. Então, muito aprendizado. Eu que trouxe a empresa, eu faço essa primeira apresentação, né? Um dia antes do comitê, né, alguém da nossa equipe, geralmente o Salomon, né, ele encaminha o material prévio para que todo mundo possa, antes do comitê, já estudar a empresa. Então ele encaminha o pitch deck, né, que é uma apresentação com todos os detalhes da empresa. Ele encaminha o link do portal da empresa ou do onde você baixa o aplicativo. Isso. E geralmente o LinkedIn do fundador ou da fundadora da empresa, né, da pessoa que está por trás do negócio. Isso é muito importante. A gente sempre recorre a essas redes sociais, principalmente o LinkedIn, para que a gente possa conhecer também como o empreendedor ou a empreendedora se apresenta para o mercado, né? Para que, às vezes, na entrevista, no pitch, ele não falou um detalhe, que trabalhou em tal lugar, ou estudou em tal universidade, e às vezes a gente tem conexões em comum, né? Que pode ajudar até no processo. Né? Então a gente sempre recomenda que o seu perfil do LinkedIn esteja o mais preenchido possível, né? Se você deseja empreender. E aí, feita essa primeira apresentação, onde eu falo brevemente o que é a empresa, o que ela faz, qual é o problema que ela soluciona, quem são as pessoas por detrás, se ela é complementar ou não com outras empresas do nosso portfólio, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, no nosso portfólio a gente tem empresas da área de food tech, né? A gente tem a Apetite, a gente tem 100 Foods, a gente tem a Original Juices, né, que é Trade Food. São empresas que atuam no segmento de alimentação. Então, se você tem uma food tech, ou se você desenvolver um produto consumidor que seja da área de alimentação, ou se você desenvolver uma plataforma que tenha a ver com essa área, você tem mais chance de ser aprovado, tá? Porque tem essa conexão com as empresas do nosso portfólio. Agora, sim, se não existe nenhuma empresa do nosso portfólio que faça algo parecido com o que você faz, não quer dizer que você vai ser recusado. Porque às vezes o seu negócio pode ser tão genial que fala assim, não, vamos começar a investir nesse segmento também. Mas as chances são um pouco menores, tá? Então a gente leva isso em consideração. Então, depois de apresentado todos esses detalhes, a gente abre espaço para que todo mundo que faça parte do comitê, que é literalmente a empresa inteira, é a SMU inteira, todos os colaboradores, para que todo mundo possa falar um pouco, né? Então falar assim, eu já usei esse aplicativo, é muito legal. Eu falo assim, minha mãe baixou, não funcionou, o celular dela, Android, não quebrou, sei lá. A gente leva em consideração vários detalhes, né? E no final a gente faz uma votação meio que democrática, né? Se a gente vai levar para frente ou não. O legal é que assim, a gente tenta deixar o máximo possível de pessoas convencidas, né? Não é exatamente voto, né? Não tem uma votação. Mas se alguém realmente está muito desconfortável, a empresa não passa, né? A gente vê que tem realmente um desconforto muito grande. Vamos tentar sanar esse desconforto. Às vezes volta, né, para colher mais informação, etc. Né? Cai ali não digo um limbo, né? Mas cai numa etapa meio intermediária. Não, vamos entender um pouquinho mais, né? A gente tenta evitar ao máximo isso, mas às vezes acontece. E a gente tenta fazer com que as pessoas realmente gostem da empresa para poder... Gostem a ponto de investir, de utilizar.
ou tentar ajudar até colher mais informação. Olha, eu vou baixar, eu vou falar com um amigo, né? Realmente tenta participar, mas essa é a intenção. A gente tem alguns critérios também que são muito individuais, assim, sabe? São o que a gente já fala, critérios subjetivos. Então, um dos critérios é, você trabalharia com esse empreendedor? Né? Porque a gente vai ter um relacionamento de longo prazo com aquele empreendedor. Ele não vai só captar com a gente, né? Aquela pessoa, né, seja um empreendedor ou uma empreendedora, ela vai se relacionar com a gente depois, né? A gente vai precisar interagir com ela. A gente vai precisar coletar informações sobre o desenvolvimento do negócio. A gente vai apresentar ela para outras pessoas que podem impulsionar o crescimento ou até provocar o sucesso, né? Que é onde os nossos investidores e a SMU realmente vai ganhar dinheiro, né? Então a gente precisa também levar em consideração essas habilidades de comunicação, né? Os soft skills que a gente chama, né? Como é que eu vou vender uma empresa que o empreendedor ou a empreendedora não consegue se comunicar direito, sabe? Ou então, que é muito incisivo, né? Aquela pessoa chata, né? Não abre espaço para negociação, muito dura, assim, sabe? Fala assim, olha, infelizmente... Vai ter dificuldade na captação, durante a captação, né? Porque ela está se expondo. Ela vai sofrer um certo nível de provocação por parte dos investidores, de crítica, né? Olha, mas é mesmo, eu vi a empresa tal, não é seu concorrente, não faz melhor do que você. Se uma pessoa estourada, ela já vai provavelmente se queimar ali, né? De repente na resposta. Então, a gente analisa muito isso nessa fase, né? Nessa fase de comitês, de setup, de análise, a gente também ainda está analisando os empreendedores. Por isso que é importante ter esse olho no olho também, né? Porque a gente não vai conseguir ver isso sem muito contato. Nessa etapa do comitê, eu gosto muito, é uma visão particular minha, eu estudo relações públicas, então o que eu gosto muito e até tem relação com duas frases que você trouxe, Diego. Logo no começo você falou que a empresa tem que se fazer ser vista. Então, isso e a questão de redes sociais ativas e com engajamento. Eu acho que muito para uma empresa ela ser vista, ela tem que ter engajamento nas mídias. Então, a empresa foi apresentada no comitê, a primeira coisa que eu faço é abrir a rede social dela. Eu não vejo tanto empreendedor, mas ficou até com uma dica, vou procurar até o LinkedIn, enfim. Mas eu abro muito e vejo como ela se comporta nas mídias digitais. Se ela não tem interação, se ela não tem engajamento, se ela não busca expor a sua imagem para as pessoas, eu já vejo isso como um ponto fraco, porque ela traz consigo aí uma certa fraqueza de imagem mesmo. Então eu acho que é muito isso de você se fazer presente, fazer ser vista. Eu acho que isso é muito importante. Você foi muito precisa no seu comentário, né? Especialmente porque a gente está falando de crowd, multidão, né? Se você está querendo recorrer a um grupo significativo de pessoas para se autofinanciar, essas pessoas precisam saber que você existe, né? E um dos primeiros sinais que a gente olha na empresa é a capacidade dela se apoiar na própria comunidade para se autofinanciar, para captar investimentos com a sua base, com a sua própria base. Algumas empresas que passaram no nosso pipeline, que tiveram sucesso na captação, tinham uma base muito engajada, tinham um número relevante de usuários, tinham um serviço ativo, o número de downloads do aplicativo estava em primeiro ou segundo lugar nas lojas, né? Apple e Google. Isso é matador assim, para o crowdfunding, né? Sim. Se você se propõe, meu modelo de negócio é B2C, ou seja, eu vendo direto para o consumidor, e você tem 200 seguidores na rede social, acho que... Ou você está muito, muito no início e talvez ainda não seja o momento para fazer um crowdfunding. Talvez você esteja em etapas anteriores de Family and Friends, né, de anjos. Ou realmente... Ou tem algo errado. Tem algo errado, né? A gente não fecha a porta para ninguém, lógico, tá? mas... A gente recebe, mas a gente dá feedback também. E geralmente a gente sugere, não está no momento certo, volta mais tarde. Ou então fala assim, você está pulando uma etapa, por que você não vai atrás de um investidor menor, um investidor anjo? Talvez você tenha que fazer um programa de aceleração, né? Procura os nossos parceiros, a Cotidiano, que é uma aceleradora, né? O Founder Institute, que é um programa de aceleração. Eles apoiam você a chegar nesse momento. Então a gente não simplesmente fala não. Agora, achei muito legal que essa visão de rede social a Marília que trouxe, né? Já foi um ganho efetivamente no nosso comitê, foi diferente, né? Quando eu percebi que nos últimos comitês você trouxe essa visão que a gente não tinha. Por isso que é legal no comitê
Tem também o lado óbvio de ser um momento de aprendizado para a equipe, mas não só isso, a gente aprende com a equipe, né? A equipe traz coisas diferentes aqui. Porque uma coisa que eu percebi foi que as captações mais bem-sucedidas, vamos dizer assim, são aquelas que a própria empresa, a própria startup está engajada em fazer aquilo acontecer. Ela divulga, ela ajuda, incentiva as pessoas a investirem nela. Agora, a gente já teve captações que tinham potenciais bons, como suprir uma dor de mercado, mas que por falta de engajamento, por falta de presença em redes sociais, foi mais difícil de conseguir investidores. A gente concluiu, mas com mais dificuldade, porque ela própria não ajudava, não incentivava. Então eu acho que isso é muito importante. Já de primeiro passo, se a empresa ela não é presente nas redes sociais, vai ser mais difícil dela fazer a divulgação dessa captação. Então eu acho que é um bom ponto. Agora vou colocar um contraponto aqui, só uma provocaçãozinha em relação a isso também. Não quer dizer que, principalmente se o seu negócio for B2B, né, efetivamente, se você não tiver milhares de seguidores, que você não vai conseguir captar. Sim. Porque no B2B você vende para outras empresas. Às vezes é um produto meio invisível para a massa, né? Então às vezes não faz muito sentido você, assim, seria legal, seria ótimo você ter uma rede social também ativa, muitos seguidores, mas eu entendo que é muito mais difícil. É uma captação, nós já fizemos, tem vários cases de B2Bs aqui, mas eu digo que é uma captação que depende muito mais assim de um começo muito forte, de investidores âncoras, né, líderes no início, né, do nome dos clientes desses investidores, né, dos clientes corporates que tem ali, se tiver clientes corporates. Acho que isso ajuda muito a tracionar, né? Então nós temos no B2B, acho que é o único contraponto em relação a isso. Sim, é legal ter, mas não é necessariamente uma obrigação. Né? O B2B talvez seja um parênteses pra gente, pensando aqui rapidamente, eu acho que o site dele, como ele se apresenta ao quem vai consumir. O site é uma das melhores formas de um B2B se apresentar ao cliente. Então, é bem formulado, é bem apresentado, você fica claro como ele trabalha. Acho que é uma ideia. Precisa de informações técnicas, então ele aprofunda em coisas técnicas. Né? E a forma que a gente olha para o negócio B2B é um pouco diferente também, né? Por exemplo, você falou tudo, né? Como ele se apresenta no site? Que o site provavelmente é a principal ferramenta de vendas dele, né? Claro. A segunda ferramenta dele é o vendedor, né? É o próprio empreendedor. Então, se no pitch ele não faz um pitch muito bom, não vai convencer. Ele fala assim, se ele não me convenceu, talvez ele tenha dificuldade de convencer a venda dos seus produtos para os seus clientes, né? E também um pitch deck mal elaborado, às vezes. Tem esteticamente bastante. Desagradável, sabe? Não quer dizer que a gente coloque isso em primeiro lugar, tá? Porque, assim, existem casos de sucesso, empresas unicórnio, que o primeiro deck era bem ruinzinho. Vergonhoso. Passava a mensagem que precisava passar, mas esteticamente desagradável. Mas se você trabalha no B2B, o seu forte tem que ser vendas, né? E se você não se vende de uma maneira interessante, a gente entende que talvez não é o apropriado para você captar com a gente. Aquela ideia de que a primeira impressão é a que fica, vale muito, né? Não em todos os contextos da vida, mas no crowdfunding vale bastante. Eu queria fazer um complemento também, ainda no comitê, que a gente sempre encoraja que as pessoas que estão na SMU, né, que elas também façam uso do serviço ou do produto que está sendo colocado à prova no nosso comitê, né? Então, antes disso, a gente sempre fala assim, gente, essa empresa aqui que vai captar com a gente é uma bebida que vende no supermercado. Vamos comprar lá para ver se é boa ou não, né? Ou então, esse aplicativo de carona, de transporte, vamos usar... Quase um cliente oculto, né? Essa ideia. Isso antes do comitê, porque aí a gente já vivenciou a jornada do usuário. Porque a pessoa que está investindo na nossa plataforma, ela vai fazer isso também. Se baixou o aplicativo e não funcionou, ela não vai investir. E se a gente baixar o aplicativo e não funcionou, a gente não vai aprovar, entendeu? Então a gente acaba também vivendo a experiência consumidora do produto ou serviço. Você empreendedor que está nos ouvindo, se você tem interesse em seguir essa jornada de levantar investimentos por meio de crowdfunding, acesse as nossas redes, acompanhe nosso conteúdo, estude o nosso case, olhe as empresas que já captaram com a gente. Eventualmente, se uma dessas empresas, o empreendedor ou empreendedora é seu colega de faculdade, você está conectado no LinkedIn de alguma forma, pergunta para ele
Como foi a experiência? Funcionou? Foi legal? Foi bacana? Se você se convenceu e você preencheu todos os requisitos que estão listados no nosso portal, faça a sua inscrição. Você tem chances de ser aprovado no nosso processo. Mas é muito importante que você chegue pra gente com tudo já bem mastigadinho, que aí você tem mais chance de ser aprovado. Quanto mais capricho, né, mais chance você tem. E assim, não se apegue também a alguns tabus que existiram no começo ali do crowdfunding, ali em meados de 2015. Olha, atrapalha meu cap table, né? Olha, não tem smart money. Isso já passou, né? Se existiu no passado, confesso que talvez tenha existido logo no início, mas isso já foi totalmente superado. O crowdfunding escutou o mercado, escutou os fundos de venture capital. A gente também encoraja que você realmente discuta esse assunto com a gente vai explicar direitinho. Só complementando assim, não existe melhor smart money do que uma multidão. A gente tem mais de 30 mil usuários. Se olhar todos os números das nossas redes sociais, a gente ultrapassa 60 mil pessoas no nosso entorno. Se a sua estratégia é vender o seu produto para um grupo selecionado, esse grupo selecionado com certeza está na nossa base. Tá? Então a gente tem uma base muito diversa, pessoas que tomam decisões por grandes conglomerados, pessoas que têm influência em determinados mercados. Então o Smart Money está muito presente no crowdfunding, sim senhor. E uma última informação que eu acho muito importante é que a SMU investe em todas as empresas que entram para captar com a gente, né? Uhum. Então isso é fundamental para o investidor, principalmente porque se a gente mesmo está investindo nela, é porque de verdade a gente acredita, né? E a gente investe com dinheiro dos sócios, dinheiro dos funcionários, dinheiro da própria SMU, né? E quando a gente gosta muito de uma empresa, é comum que os nossos colaboradores também façam um investimento. Acho que é uma prova que nós vamos ajudar realmente a empresa, não só na captação, mas também depois. Se nós investirmos, nós vamos ajudar vocês também com o Smart Money. E Diego, Rodrigo, eu queria trazer mais uma vez e ressaltar o quanto vocês consideram a opinião de todo mundo da empresa como essencial, que cada um tem seu conhecimento, cada um tem sua área de maior esperteza, vamos dizer assim, mas que com certeza é fundamental ali. Diego tem uma visão mais empreendedora, ele analisa realmente o perfil dos empreendedores. Rodrigo, vamos dizer que tem uma visão mais equipe, você analisa a equipe da startup como um todo, mas cada um da empresa tem sua visão. É bem por aí, acho que é por isso que tem muitas cabeças analisando ajuda muito. E a gente encoraja também que independente do nível, pode ser um sócio, pode ser um estagiário, um analista, ele pode questionar, né? Sim, ele pode ter uma opinião diferente da do sócio, não tem problema. Exatamente é o momento de você expor, né, tentar aprender, expor a sua opinião, dar a sua ideia sobre aquele negócio, né, e trazer a sua experiência. Às vezes realmente já teve casos onde realmente o estagiário conhecia mais aquele assunto, né? Olha, eu gosto muito de música. Teve realmente um estagiário nosso que conhecia muito de música, ele produzia um pouco algumas músicas. E a startup tinha um quê de produção. A gente provocou muito ele para explicar para a gente como é que funciona, né? A questão audiovisual, de fono e tal. E ele ajudou muito. Então temos isso, a gente encoraja muito isso. É bom para dar voz para as pessoas dentro da SMU. Acho que eu sou a prova viva, né? Sou uma humilde estagiária e estou aqui falando com vocês. Muito legal, isso é um prazer, assim, já aproveitando a deixa. O prazer é nosso todo. É a nossa estagiária host do podcast. Exatamente. Não, complementando esse ponto, eu acho interessante que a gente costuma envolver todo mundo da equipe no nosso processo de decisão, né, dessas novas empresas. Porque é uma visão um pouco mais aberta, né? Por mais que eu e o Rodrigo, a gente já está perto dos 40 anos, né? Eu não queria falar muito a nossa idade aqui. Opa. Mas a gente já está perto dos nossos 40 anos, a gente tem uma vivência interessante. O mundo é muito dinâmico, né? As coisas acontecem de repente, tem redes sociais que explodem de um dia para a noite, tem produtos que aparecem que você nunca ouviu falar, mas que tem milhões de consumidores, né? E às vezes um público mais jovem conhece aquilo melhor do que você, né? E a gente, assim, é muito feliz de poder trabalhar com uma equipe muito diversa. Tem pessoas de todas as idades, várias regiões, vários sotaques, né? Então a gente consegue trazer eles para essa análise. Tem até um exemplo prático, né? Teve uma empresa que infelizmente não foi aprovada no nosso processo. Ela fazia uma venda de calçados, né? Era uma marca que é o D2C, que eles falam, Direct to Consumer, né? E aí ele fez o pitch, eu gostei bastante, ele apresentou.
Quando eu levei para nossa equipe para pegar uma segunda opinião, tem um desenvolvedor nosso que ele é fissurado nessa... Colecionador, né? De tênis, raro e tal. Ele pega fila para comprar uma edição limitada. Ele montou um robozinho lá que procura as melhores ofertas para ele comprar um tênis mais barato. Ele faz isso, é um hustle job que a gente chama, né? Ele faz isso como hobby, mas ele também consegue ganhar algum dinheiro com isso. E ele falou assim, olha, essa empresa é bacana, o modelo dele é bonito, realmente tem adesão, esse perfil de tênis e etc. Mas, cara, ele vai ter que competir com uma Vans da vida, ele vai competir com uma Oscar, que são marcas que já tem um público muito fiel e vai ser muito difícil dele conseguir alcançar. Ele falou, ele tá no meio termo, né? Ele não tá nem no top da cadeia, né? Que você vai atrás da marca, e também não tá ali no melhor custo-benefício de preço, se você não pode comprar aquela marca mais top. Isso veio de um desenvolvedor, ou seja, você dá a voz não também. Não tá 100% na área de análise de startup, né? E eu não tinha a menor... Eu soube desse mercado que existia, de colecionar tênis, de negociar tênis, através dele. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar, e existe, é enorme. Né? Então isso é muito legal, essa pluralidade aí de opiniões que a gente tem na SMU. Então acho que é isso. Obrigado a todos e até o próximo episódio com o SMU Educa.